Eu tô meio nervosa em relação a esse episódio e eu, inclusive, fiz uma listinha de coisas que eu quero falar, porque se eu não falar do jeito certo e se eu não pensar muito bem no que eu tô falando, eu posso atrair uma onda de comentários com os quais eu definitivamente não quero lidar. Esse episódio vai ser basicamente uma thread no Twitter que eu sempre quis fazer, mas eu nunca fiz porque eu não tinha coragem. Eu, enquanto escritora, sou muito ruim com as palavras. Na hora de twittar, no caso. Eu acho que são habilidades diferentes, né? Escrever um livro e twittar, mas ambos exigem uma capacidade, uma habilidade muito grande, e eu definitivamente não tenho isso pra twittar, então pra ser concisa e ser clara nas minhas palavras. Então, tô falando que eu sou clara nas minhas palavras enquanto eu falo em voz alta? Também não, porque eu sou muito confusa, mas eu sinto que se vocês estiverem olhando pra minha cara, vai ser mais fácil de me entender. Esse episódio é inspirado em uma série de discussões que acontecem faz muito tempo, sobre as quais eu sempre quis dar a minha opinião, mas eu acabei nunca dando a minha opinião. Então, isso daqui não é nem necessariamente o que eu acho, porque eu não tenho uma opinião exatamente formada sobre esse assunto, mas é mais uma discussão. Eu quero que a gente converse um pouquinho sobre isso. Esse episódio chama A Leitura Transformada pelo BookTok, e eu sei que sai um pouquinho do tema dos episódios que eu tenho feito aqui pro Meio de Lua, só que esse podcast é, na verdade, sobre a gente conversar, sobre a gente bater um papo, e esse é um assunto sobre o qual eu queria falar muito, e eu acho que muita gente aqui vai se identificar, porque grande parte do meu público vem das bookheads, né? Então vem do Instagram, vem do BookTok, vem do Twitter em que eu falo sobre leitura, muita gente veio como meus leitores, principalmente, né? Então eu acho que vocês vão se identificar bastante. Eu acho que é um debate legal que a gente pode ter, desde que a gente concorde em manter a civilidade. Eu gosto muito de ler, desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi a ler com a minha avó, não foi nem na escola. Foi com a minha avó lendo livros pra mim. Então eu era muito fã da Pérola Fada do Parque. Eu era muito fã dos livros da... Qual que era o nome daquela moça? Que tinha o peixe que falava, o peixe... ou era o peixe que não respirava dentro d'água, ou era o peixe que soluçava. Eu tinha alguma coisa com esse peixe, eu não lembro. Ela era uma autora brasileira que aí escrevia uns livros muito legais e minha avó lia comigo. Eu aprendi a ler com Pérola Fada do Parque, mas aí eu lia A Menina do Laço de Rosa... Não, A Menina do Laço de Fita. A Menina com o Laço da Fita Amarela. A Menina da Fita Amarela. Gente, eu não lembro, faz muito tempo. E principalmente um livro muito grande que eu sou doida pra trazer pra São Paulo, mas ele tá lá em Campo Grande, em casa, que é um livro de contos de fadas. Só que são contos de fadas muito diferentes dos que a gente tá acostumado. Eu acho que os únicos bem conhecidos que tem lá é João e o Pé de Feijão e o Patinho Feio. Mas aí tem do flautista, aí tem um que eu acho que é o do flautista, que eles entram no castelo do cara e aí o cara dá paulada em todo mundo. Tipo, ele bate com um pau na bunda de todo mundo pra expulsar eles do castelo deles. Era bem legal. Eu precisava desse livro é muito maneiro. Ele tá lá em casa, em Campo Grande. Então eu sempre gostei muito de ler, só que as coisas mudaram pra mim quando eu tava, eu acho que no 4º ano do Fundamental, que eu conheci Harry Potter pela primeira vez. Eu odiava Harry Potter, eu não sabia sobre o que era, só que como todo mundo gostava e era muito famosinho, eu falava que eu odiava. Até que eu ganhei os filmes, eu assisti, fiquei obcecada, meu pai comprou todos os 7 livros pra mim, e depois de ler todos os 7 livros em, tipo, um mês, ficar completamente apaixonada, eu descobri Percy Jackson, eu descobri Heróis do Olimpo, eu descobri, enfim. E aí minha vida foi, né? Foi inclusive nessa época, mais ou menos, que eu li Acotar pela primeira vez, porque o meu avô, ele sempre falou que ele nunca ia deixar faltar um livro pra mim. Então, sempre que eu não tivesse livro pra ler, era pra avisar que ele ia me levar na livraria pra comprar um livro. E aí eu ia, e eu achava isso uma delícia, que eu só ia pra livraria e eu passava horas, pobre da minha avó, que tinha muita coisa pra fazer na vida dela e ela tinha que esperar escolher o livro. E aí eu só ficava lendo, eu ia direto pra sessão de fantasia e eu escolhi algum livro que pela sinopse mesmo, e foi assim que eu descobri Acotar, foi assim que eu descobri O Nome do Vento, foi assim que eu descobri As Crônicas dos Kane, eu nem sabia que era do mesmo autor de Percy Jackson. Então leitura sempre foi muito parte da minha vida. Eu não sei nem se eu considero um hobby, porque é só uma extensão de quem eu sou. Eu não lembro de alguma época da minha vida, depois que eu conheci Harry Potter, que eu não estava lendo um livro. Então, tipo assim, sei lá, eu passei uma semana e eu não estava lendo um livro nenhum. Não tinha nenhum livro que eu estava na metade. Mesmo que eu não tivesse lido nos últimos 3 dias, sempre tinha um livro que eu estava lendo. Normalmente uns 5 livros de uma vez, inclusive, porque eu não gosto de ler um livro só, eu fico entediada. Eu sempre gosto de ter pelo menos um livro no meu Kindle e um livro físico pra ler. No momento, caso estejam se perguntando, eu estou lendo Oathbringer, que é o 3º livro do Caminho dos Reis, e estou lendo Mariposa Vermelha, que é um livro nacional.
Muito maneiro, inclusive. Então, quando o BookTok surgiu, muita gente começou a pegar o hábito da leitura na pandemia. Eu já tava tão acostumada, sabe? Então, eu nunca tive o problema de, como voltar a ler? Com qual livro eu começo a ler? Com qual livro eu começo a gostar de fantasia? Eu nunca tive muito esse problema. E grande parte dos livros que estavam ficando famosos no BookTok, eu já conhecia. Então, eu fiquei muito tempo desconectada do BookTok. Nunca fez tanto sentido pra mim. Até que eu decidi virar escritora, que eu já contei a história pra vocês, né? E eu comecei a publicar no BookTok, porque eu queria divulgar meus livros, né? Então eu tava falando sobre as minhas leituras, enfim. E eu tenho um hábito de consumo muito diferente, eu acho, do BookTok, que, como eu disse, eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu normalmente não consigo fazer um vídeo de lidos do mês, porque como eu tô lendo 5 livros, por exemplo, eu não termino esses 5 livros em um mês. Porque eu tô lendo um pouco de cada um, sabe? Isso não quer dizer que eu leio pouco, isso quer dizer que eu leio devagar sim. E eu não foco em terminar um único livro de cada vez pra eu poder contar, sabe? Inclusive, só um adendo. Ai, nossa, já tá me deixando nervosa esse episódio, falar essas coisas. Mas só um adendo. Eu não tem nenhum problema se você ler 30 livros por mês, tá? Eu acho o máximo, eu não vejo nenhum problema. Eu acho isso uma discussão tão idiota. Sobre, tipo, fulano lê 30 livros por mês, mas será que lê livros de qualidade? Fulano lê tantos livros... gente, calma. Não tô aqui pra discutir quantos livros cada um lê por mês, não, porque eu acho isso aí uma discussão muito idiota e sem sentido nenhum e que não vai levar pra lugar nenhum. Que nem grande parte das discussões do Twitter, né? Vamos lá. Quando eu cheguei no 9º ano, em 2016, eu assisti Gilmore Girls pela primeira vez e eu decidi que eu ia virar Rory Gilmore. Então eu resolvi dar todos os meus livros que eram de literatura de entretenimento, que era literatura pop, assim, por dizer, que não é um bom termo, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Então eu lembro que eu dei todos os meus Heróis do Olimpo, meu Crônicas dos Kane, eu não tive coragem de dar meu Percy Jackson, mas eu considerei. Eu dei Evelyn Hugo, que eu tinha aqui porque eu assinava a tag, Evelyn Hugo veio pro Brasil pela primeira vez pela tag. Me arrependo profundamente de ter dado meu Heróis do Olimpo e meu Crônicas dos Kane. E aí, nisso, eu fui lá e eu pedi pra todo mundo da minha família começar a comprar clássico pra mim. Então, eu comprei Crime e Castigo, comprei Ulisses, comprei Ana Karenina, comprei Almas Mortas, comprei Os Irmãos Karamazov, comprei Noites Brancas, enfim. Só russo, como vocês podem ver. E uns da Jane Austen também. Eu comprei aqueles... comprei 2 coleções da Jane Austen e eu sou obcecada por Jane Austen até hoje. E... aí eu li todos esses livros. Eu li Crime e Castigo com 14 anos, cara. Ideia idílico do caralho. Porque eu achava que eu tinha que ser igual a Rory Gilmore, que literatura de entretenimento era perda de tempo e tal. E foi nesse momento que o meu hábito de leitura caiu bastante. Porque, gente, é chato ficar lendo clássico, tá bom? É muito importante você ler clássico. É muito importante você ler um Dostoiévski de vez em quando. Mas puta que o pariu, tá ligado? Tem vezes que eu só quero ler uma magiquinha. Eu só quero ver um dragão, entendeu? Eu só quero ler um romance bobo que não vai acrescentar nada na minha vida, mas vai me deixar feliz. E meio que daí que surge o debate de hoje. A gente vê hoje em dia muitas críticas ao BookTok por livros considerados genéricos, livros considerados feitos numa certa fórmula do BookTok, livros baseados em tropes, o que isso eu concordo que pode ser um probleminha, mas eu já volto nesse assunto. Livros que não acrescentam nada, livros que são sempre a mesma coisa, é a mesma fórmula e tem poucas diferenças um entre os outros e que eles são feitos pra vender e são feitos por literatura de entretenimento. Então é pra você ler rápido, é pra você gostar e aí você passar pro próximo. E eu, de forma alguma, acho que isso é um problema. Não acho que é um problema os e-books mais vendidos serem livros hot muito semelhantes. Não acho que é um problema dark romance serem tão famosos. Não acho que é um problema todos os livros da Emily Henry sempre estarem nos primeiros lugares. Colleen Hoover eu acho um problema, mas é porque eu tenho críticas específicas a ela e ao que ela escreve, e não necessariamente ao hábito de consumo dos leitores da Colleen Hoover, mas então eu não vou mencionar a Colleen Hoover, porque eu acho que eu já cutuquei no vespeiro aqui, né? Literatura por entretenimento, e por entretenimento apenas, é 100% válida, porque a gente vive num mundo muito merda. A gente passa o nosso dia recebendo notícias de guerras e de direitos sendo cortados em nações de primeiro mundo, entre muitas aspas. A gente sai na rua e a gente vê tanta coisa ruim que às vezes a gente só quer chegar em casa e quer se perder num livro, e a gente quer ler um romance bobinho e se sentir bem, se sentir confortável, e isso é extremamente válido. Eu acho que o único problema nessa questão é que a gente chegou num ponto, da nossa geração principalmente, em que a gente não gosta de ser muito desafiado. Eu tô falando a gente porque eu realmente me incluo nisso. A gente não gosta de ser desafiado, a gente não gosta de se sentir incomodado. Então a gente tem muito essa noção de que se alguma coisa não nos tá fazendo bem,
a gente se retira. Então a gente sempre vai priorizar a nossa saúde mental, a gente não vai assistir um filme, ler um livro que nos incomoda, que nos dê gatilho, enfim. E eu acho que isso pode se tornar um problema muito grande. Por exemplo, tem um tema em específico, tem um gatilho em específico que eu não leio de jeito nenhum, que é uma coisa que me faz muito mal, e quando eu leio sem querer, eu me sinto um lixo, eu fico muito mal, eu fico gatilhada, literalmente, a palavra é gatilhada. Então eu gosto de ter um aviso antes, só pra ter certeza de que eu não vou encontrar essa coisa em específico naquele livro. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente tem que viver esperando por esses avisos. Eu acho que é muito perigoso a gente viver desse jeito. Eu sou muito a favor de avisos de gatilho em situações extremas. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de abuso, quando a gente tá falando de morte parental, por exemplo, morte de criança, acabei de ser desmonetizada, entendeu? Mas eu acho que fugir disso o tempo inteiro e de, às vezes, não ler um livro porque você não achou aviso de gatilho, eu acho que isso é um problema muito sério. Isso é um problema que está afetando a nossa geração demais, porque a gente se coloca como uma geração que é muito envolvida em causas políticas, em causas sociais, só que a gente é envolvido no Twitter. A gente é envolvido curtindo, fazendo thread e às vezes até fazendo doações. Só que a gente é uma geração que se incomoda muito com essas coisas ruins e a gente foge disso igual o diabo foge da cruz. Quando a gente fala de livros, por exemplo, Lolita, se você bota uma lista de gatilhos em Lolita, uma cacetada de gente não vai ler. O que é justificado, na verdade, né? A gente sabe disso. Mas até onde isso é uma coisa boa? E eu tô falando assim pra pensar no todo, não só pensar no individual, porque a gente tende muito a pensar em como isso me afeta, como isso me faz mal. Lolita é um livro extremamente pesado. Eu li Lolita e eu não conseguia ler por muito tempo, eu tinha que parar. Só que é um livro que marcou a história da literatura, marcou a história mundial. E olha que foi um livro censurado em dezenas de países. A gente não pode se privar de alguns temas, de alguns conteúdos, só porque eles são incômodos, só porque eles são ruins, só porque eles deixam a gente mal. Porque por muito tempo a literatura estava aí pra isso. Existiam autores que estavam só fazendo literatura pra te incomodar, pra pegar um aspecto da sociedade e pra botar ele sobre uma lupa e fazer a gente pensar sobre aquilo. Existe uma discussão muito grande hoje em dia que ela se acendeu inclusive com Poor Things, o filme da Emma Stone, que era sobre aquele filme ser extremamente problemático, entre aspas, quando a gente pensa no que tá acontecendo ali, que é o cérebro de uma bebê na cabeça de uma mulher adulta e homens se aproveitando dela, etc, etc, e um monte de gente falando tipo: nossa, mas isso é extremamente problemático. Como que a Emma Stone aceitou fazer isso? Como que ela não fez uma declaração sobre como ela não concorda com isso? Isso é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Gente esperando que a Emma Stone fizesse uma declaração falando que não, ela não concorda com o cérebro de uma bebê sendo colocado no corpo de uma adulta e homens se aproveitando do corpo de uma adulta, mas com um cérebro pouco desenvolvido. Tipo assim, gente, eu nem vi o filme, tá? Mas tipo assim, puta merda, né? Arte, literatura, filme, cinema não existem pra nos ensinar moralidade. Não existem pra nos ensinar o que é certo, o que é errado. Eles existem pra botar uma lupa sobre um tema, sobre nós mesmos, sobre algum aspecto da sociedade, sobre algum aspecto entre nossas relações, e fazer a gente pensar sobre aquilo, e fazer a gente refletir sobre aquilo. De novo, pensem em Lolita, pensem em Crime e Castigo. Crime e Castigo, que é um dos maiores clássicos da literatura russa, da literatura mundial, em que é literalmente um homem que comete um assassinato, e a gente acompanha esse homem e a mente dele se deteriorando durante todo esse livro. Na verdade, é o antes e o depois do assassinato, isso que é muito maneiro. Crime e Castigo é uma leitura do caralho, tá? Inclusive, recomendo muito pra vocês. E o Dostoiévski, ele não quer que a gente torça por esse personagem. Apesar da gente sentir certo grau de empatia, a gente se reconhece no Raskolnikov. A gente reconhece aquelas emoções que ele está sentindo, mesmo que ele tenha levado ao grau extremo, que era o que o Dostoiévski queria. Ele queria pegar aquela situação, ele queria pegar aquela angústia humana e levar ela ao grau extremo, que era cometer aquele assassinato. A gente se reconhece ali. A gente reconhece a emoção, a gente reconhece a raiva, a gente reconhece a culpa, a gente reconhece o medo. Literatura não é sobre moralidade, literatura não é sobre o certo e o errado. Literatura é pra pegar emoções humanas, é pegar uma lupinha ali e fazer a gente pensar sobre nós mesmos. Ninguém aqui vai se identificar com o Raskolnikov, por exemplo. Ninguém aqui vai ter ações semelhantes ao Raskolnikov, mas
todo mundo aqui, isso aqui eu garanto, todo mundo aqui vai se reconhecer de alguma forma nas coisas que ele tá sentindo. E eu não tô falando isso só pra livros clássicos com sentimentos tão absurdos e tão levados ao extremo. Quando a gente pensa, por exemplo, em Pessoas Normais, da Sally Rooney, por que esse livro fez tanto sucesso? A gente tá falando ali sobre dois jovens de realidades completamente diferentes, de classes completamente diferentes, que se encontram e precisam lidar com sentimentos completamente novos. Eles precisam lidar com essa diferença de classe entre eles. Eles precisam lidar com N fatores que existem ali naquela vida do ensino médio que são suficientes pra fazer eles agirem de forma como eles nunca imaginaram que eles agiriam. A gente se identifica ali, a gente se identifica na timidez, a gente se identifica na insegurança, a gente se identifica com aquele parágrafo que eu nunca esqueci, que é a Marianne falando que ela sente que a vida dela estava acontecendo, mas em algum lugar muito, muito, muito distante dela. E da mesma forma, como eu tô falando de clássicos, e eu tô falando de livros de jovens depressivos e livros dramáticos experimentais, eu também tô falando aqui de romances fofinhos, eu também tô falando de livros de fantasia. Por que eu sou tão apaixonada pelo Brandon Sanderson? Porque ele é capaz de trazer personagens com dilemas tão reais e tão humanos, só que adaptados ali pra vidinha deles de magiquinha. No Caminho dos Reis, por exemplo, ele traz alguns dilemas envolvendo honra. De, por exemplo, será que eu tenho que defender, eu tenho que ajudar, eu tenho o dever de proteger até aquelas pessoas que eu odeio, até aquelas pessoas que eu sei que fizeram coisas horríveis? E você pode me falar, não, Malu, mas isso não é uma coisa com a qual eu me identifico, mas é uma coisa muito presente. É um dilema extremamente presente no nosso dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, em injustiça, digamos que um homem invadiu a sua casa, roubou todos os seus pertences e depois ele queimou a sua casa. Muito absurdo, ok, certo. Esse homem, ele foi julgado pela justiça, pelo que ele fez e tudo mais, só que ele também foi acusado de matar uma pessoa X na rua depois de ter feito aquilo. Só que você sabe, a justiça sabe, todo mundo sabe que na verdade quem matou aquela pessoa X foi uma outra pessoa, nada a ver com aquele homem que foi condenado por isso. Esse homem é obviamente um monstro, ele destruiu a sua vida, ele destruiu a sua casa e ele merece estar preso. Mas será que ele merece mesmo ser condenado, ter a pena dele dobrada, por exemplo, por um crime que ele não cometeu? Tem gente que vai dizer sim, que ele é um monstro e ele merece ficar pra sempre na cadeia. Só que quando a gente tá falando sobre aquele crime em específico, ele é inocente. Então será que ele merece mesmo ter a sua pena dobrada? Ter esse crime estampado no rosto dele pra todo sempre? Aí tá um debate muito grande, porque a gente tá falando também pra além da justiça e do Ministério Público. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é um dos motivos pelos quais eu tenho muita dificuldade com alguns livros contemporâneos, especialmente Enemies to Lovers. Porque eu acho que a gente tá muito dividido enquanto leitores, enquanto escritores também, entre pessoas em que realmente não fazem questão de levar a moralidade nos seus livros, nos seus personagens, e pessoas que não querem ofender nenhum direito humano no livro. Eu não sou muito fã de Enemies to Lovers porque é sempre um negócio tão idiota que torna eles inimigos, sabe? Então, em romance principalmente. Em fantasia, normalmente, matei alguém, matei seu tio, enfim, foda-se. Mas agora em romances, eles são inimigos normalmente por coisas tão bobinhas, porque parece que os autores não têm coragem de levar aqueles personagens pra uma área cinza da moralidade. Então são personagens bons, só que são que tipo, vacilou ali, ou teve algum mal entendido que uma conversa ia resolver, sabe? Isso me incomoda de um tanto, porque eu sempre digo, e eu sempre vou repetir, que eu vejo o maior problema da nossa geração é que tudo é preto no branco. A gente tá numa geração que vê tudo de uma forma tão maniqueísta que é perigoso. A gente tá virando uma geração rasa, todos com as mesmas opiniões e fugindo de coisas incômodas e de coisas que nos dão medo e de coisas que são feias, sendo que a vida é muito feia. Eu não vou mencionar Dark Romances aqui, porque essa é uma questão sobre a qual eu ainda não tenho opinião tão formada, sendo muito sincera. Acho que a minha opinião geral é tipo assim, cada um lê o que quer, mas que eu acho esquisitinho sim. Só que um outro ponto que inclusive eu anotei aqui, eu quero que vocês pensem, pra muitas pessoas que criticam Dark Romance e livros hot, falam que isso não é literatura, etc, etc. Se não fossem esses livros hot vendendo igual água, vocês realmente acham que o KDP, que é a publicação independente, estaria no pé que tá?
teria a força que tem hoje em dia. No ciclo da vida, assim, quando a gente fala no ciclo de publicação de livro, é muito importante a gente ter esses livros que vendem mais, a gente ter esses livros que apelam para mais pessoas, porque esses livros geram dinheiro, geram receita para poder ajudar aquelas pessoas ali, aqueles autores que têm vontade de escrever livros mais experimentais, livros de assuntos mais específicos, que talvez não vendam mais, só que eles precisam de verba. Eles precisam de apoio, eles precisam de um mercado aquecido, eles precisam ver que existem pessoas comprando e-books na Amazon, eles precisam ver que existem pessoas assinando o Kindle Unlimited. Porque se ninguém estiver comprando aqueles livros que mais vendem, por que uma pessoa menor, uma pessoa com um livro que ela sabe que não vai explodir, que não é um livro na receita do sucesso de vendas, por que essa pessoa vai tentar? Então é muito importante a gente ter esses livros muito, entre aspas, de literatura de massa. O mais importante aqui é que eu acho que, sim, cada um lê o que quiser e literatura de entretenimento é extremamente válida. Às vezes você só gosta de ler hot e não tem nenhum problema nisso. Eu acho que a questão, o ponto-chave, é que a gente não pode se deixar cair na inércia. A gente não pode deixar de ser crítico sobre o que a gente lê. Então, sim, eu acho muito importante ler clássicos. Eu acho que é importante conhecer um pouquinho de cada. Lê o Machado de Assis. Lê Quincas Borba, muito maneiro. História lá do cachorro, muito maneiro. Lê Crime e Castigo. Se você quer um clássico muito rápido, muito fácil e de romance pra ler, que é muito divertido, Noites Brancas, do Dostoiévski. É muito importante a gente se desafiar. É muito importante a gente sair dessa inércia, desse preto no branco. Isso de não vou ler tal livro porque tem gatilho, não vou ler tal livro porque parece difícil, não vou ler tal livro por causa disso, por causa daquilo. E aqui que tá o meu maior elogio pro BookTok, cara. Lá tem tudo que você pode imaginar, vai ter alguém indicando. É só você usar a hashtag, é só você seguir as pessoas certas. Às vezes a gente realmente não quer ser desafiado, às vezes a gente quer uma leitura muito tranquilinha, que não vai fazer a gente pensar muito, que vai ser só de boa, que vai ser só pra gente passar o tempo, e isso tá perfeito. Mas eu realmente acho que a gente tem que sair um pouco da nossa bolha, a gente tem que sair um pouco do nosso conforto. Os livros podem nos apresentar para realidades completamente diferentes, inclusive aí tá um grande ponto da necessidade urgente de representatividade em livros. E isso a gente encontra em tudo quanto é gênero. Quando você sai ali um pouquinho daquela bolha do autor estadunidense com personagens brancos, suavíssimos, de classe média, todo mundo de boa, você descobre um universo de novas realidades e de novos mundos que não tem preço, que é impossível calcular o quanto aquilo é valioso. O meu livro favorito da vida foi indicado por um booktuber. Ele chama Sob a Terra Somos Belos por um Instante. Esse livro é um autor vietnamita, ele é um homem gay e o livro é basicamente a história da vida dele contada em formatos de cartas para a mãe dele. E a mãe dele é uma senhora analfabeta, ou seja, ela nunca vai poder ler aquele livro. Lógico, alguém pode ler pra ela, né, mas não vem ao caso. Me diz como que eu, Malu, jovenzinha de 21 anos, moradora de Osasco, São Paulo, ia ter contato com essa realidade. Se a arte tá aí pra examinar o comportamento e as relações humanas, ela também tá aí pra aproximar a gente. Então, pra finalizar, eu acho que toda literatura é válida, que o importante é você estar lendo, mas que a gente não pode se deixar cair nessa inércia. Que a vida seria muito mais interessante se todo mundo tentasse se desafiar um pouquinho, sair um pouco da zona de conforto. Então esse foi o 4º episódio do podcast Meio de Lua, e fica de olho porque todo domingo à noite, pra curar sua depressão, vai sair um episódio novo.